Oi, gente, boa tarde. Eu vou pedir paciência de vocês, eu sou bem tímida. E o Bruno penou um pouquinho, o Bruno que me convidou para dar palestra aqui, porque normalmente eu nego, porque eu sei que eu fico muito nervosa. Então eu vou tentar aos poucos me acalmar. Mas eu estou aqui hoje representando a Max Milhas, eu sou uma das sócias da empresa. E a gente veio contar um pouquinho como que a gente vem trabalhando marca ao mesmo tempo que a gente trabalha crescimento, porque a gente não vê como coisas exclusivas, a gente vê como coisas muito complementares. Para começar, eu queria entender aqui, quem conhece Max Milhas? Ai, gente, que feliz, estou trabalhando direitinho. Quem já comprou com a Max Milhas? Caraca, está melhorando também. Você veio para cá com passagem da Max Milhas? Ai, obrigada. O bônus está chegando no fim do ano. Gente, eu sempre... É legal porque eu gosto de fazer essa pergunta, porque a Max Milhas é uma marca que se tornou mais conhecida recentemente. Eu vou dar uma introdução, assim, vou tentar não me alongar muito, porque eu sei que a gente quer entrar no tema da palestra, mas eu acho que contar um pouco da nossa história ajuda a entender também por que a gente faz o que a gente faz e da forma que a gente faz. A Max Milhas começou com o Max, o nome do fundador é Max, por isso a empresa se chama Max Milhas. Ele viajava muito a trabalho, na verdade ele estava morando em um outro estado, ele trabalhava na época, acho que na Vale ou na Ambev, e a atual esposa dele, que era namorada na época, estava em outra cidade, e ele foi comprar uma passagem aérea. E o preço da passagem mudou, assim, até o momento dele finalizar a compra, subiu muito. E ele reparou que o preço daquela passagem em milhas não tinha subido. E aí ele falou assim, poxa, será que alguém tem milhas? Ele não tinha milhas no momento. E aí ele falou, cara, e se eu montar um site onde pessoas que têm milhas cadastram as milhas dela e pessoas que querem viajar, de alguma forma, comprem as milhas dessas pessoas. E aí ele começou a contar isso para todo mundo, né? Tem empreendedor que não quer contar a ideia, ele fez o contrário, ele começou a contar para um monte de gente. E aí o pessoal começou a zoar ele, falar, porra, lá vem aí o Max Milhas, com a mesma história de milhas. E aí virou Max Milhas. E começou assim, como um hobby. Ele falava, cara, se eu fizer uma pessoa viajar, ele já tinha viajado muito, ele tinha tido a oportunidade de crescer na vida dele por viagens. E ele falou, poxa, se eu conseguir fazer uma pessoa ou duas viajarem por dia, eu vou ficar muito feliz. E aí, hoje em dia, são muitas milhares de pessoas por dia que viajam. A Max Milhas é o segundo maior site de venda de passagem online já do Brasil, tirando as companhias aéreas, né? O primeiro vocês devem saber qual é uma marca já há muito tempo, mas que eu não vou falar o nome, que eu quero tirar esse nome da cabeça das pessoas. Mas, assim, em 6 anos a gente ter conquistado isso num setor que é tão competitivo e sem investimento, a Max Milhas é total bootstrapped. Então, a gente nunca pegou investimento, a gente nunca pegou um fundo. E hoje nós já somos 300 e poucas, eu não sei, quando eu sair do escritório, quando eu voltar vai ter mais gente. Assim, 300 e poucas pessoas, eu acho que até o fim do ano são 340. Tá? E a gente fica em BH, a gente tem um escritório aqui no WeWork da Avenida Paulista, mas é um escritório pequeno, ainda a maioria das nossas contratações são em BH. E por que eu estou contando tudo isso? Porque os times da Max Milhas são muito novos, a empresa cresceu muito organicamente, e marketing especificamente a gente tem 2 anos. Então, quando você olha para alguns assuntos dentro do marketing, eles são mais recentes ainda. Falar de growth de forma estruturada dentro do marketing é super recente. A gente hoje em dia tem um squad só de engenharia, só disponível para fazer as ações de marketing. Então, isso é o status da Max Milhas hoje. E quem que sou eu? Bom, eu hoje sou uma das sócias. Na verdade, esse mês eu assumi como CPO também da Max Milhas. Até o Felipe falou assim, não, como que eu te apresento? Eu falei, não, fala CMO, que eu não estou acostumada ainda. Eu estou com as 2 funções e estou procurando um head de marketing para ser meu braço direito, alguém que possa assumir como CMO em pouco tempo, assim. Então, se vocês tiverem indicação, procurar em Max Milhas vagas, é uma das vagas que está no ar. Se vocês conhecerem alguém incrível, por favor, pede para me procurar. Mas eu já passei por algumas funções. Eu pareço nova, eu ainda gosto de achar que eu sou nova, mas eu tenho 17 anos já de carreira. Eu comecei muito novinha, eu queria fazer site, a gente tinha trocado o nosso TK por um Pentium 346 na época. Eu falei, pai, eu quero fazer site, quero fazer site. Não sei se vocês lembram daquela época que os sites eram cheios de GIF, as letras passavam andando, assim. E aí meu pai me deu um livro de HTML e falou, toma aí, aprende. E aí eu comecei a fazer. E aí, com 15 anos, eu gostava muito de música. Eu sou muito fã da Mariah Carey, que é outra coisa sobre mim que me zoou muito. E aí eu enchi o saco da gravadora, e com 15 anos eu já ia em reunião na gravadora e pensava estratégias de marketing. E aí eu nunca saí desse mercado. E por que eu estou falando um pouco de mim, assim, não é o foco, mas porque muita gente me pede dica também, de cara, pô, com 24 anos você já tinha vendido uma empresa, com 25 você era CMO contratada, com 28 você era CEO contratada.
como que eu posso crescer, como que eu posso aprender marketing, como que eu posso aprender growth. E, na verdade, para mim sempre foi muita ação. Eu estava até vendo uma palestra ali ontem de produto e tinha acho que era o Efraim que falou sobre Product Manager. E ele estava falando assim, pô, tem o Product Manager que é aquele cara mão na massa, que ele não sabe o que faz, e ele vai lá no Google e procura como fazer tal coisa. E eu era isso. Eu sempre procurei como fazer tal coisa. Até hoje tem 1 bilhão de coisas que eu não sei. Eu procuro, aí eu faço uma vez, 2, 3, 4, até que aquilo ali fica, né, você absorve muito mais do que tem que ser feito. E eu tive alguns momentos que eu dei passos atrás, assim, na carreira. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu era já a head de marketing de uma startup de reserva de hotel, bem lá atrás. E aí a Universal Music me chamou para ser estagiária. E eu fui. Assim, porque eu queria mexer com música, e era começo de conteúdo para celular, etc. Era uma coisa nova. Depois, quando eu saí da agência para empreender, eu fundei a empresa do Colheita Feliz. Acho que quem pegou a época do Orkut vai lembrar bem. Eu fui para ganhar muito menos, óbvio. Eu fui empreender e, cara, fui. E aí depois eu fui, né, eu já era empreendedora, já era CEO e fui trabalhar em outras empresas, e as pessoas me perguntavam assim, pô, mas você vai dar um passo atrás? Você é dona de empresa? Gente, nunca é passo atrás quando tem alguma coisa que você quer fazer que vai te ensinar. E aí você fala assim, pô, mas você tinha dinheiro então, porque você podia fazer essas escolhas. Não, minha família é classe média baixa, eu paguei minha faculdade inteira, eu brinco que eu comecei publicidade e terminei medicina, porque eu levei 8 anos, porque eu pagava a faculdade, eu empreendia, eu pagava um pouco, fazia um semestre, trancava. Então, acho que isso me ajudou muito a ter uma visão muito mais ampla do marketing, porque até hoje eu sei fazer desde o e-mail marketing, rodar a campanha, fazer SEO, fazer um pouco de tudo, tá? E esse é o time de marketing da Max Milhas, isso foi a gente na Black Friday. É um time que eu tenho muito orgulho, porque, na verdade, tudo que a gente faz são eles, né? O meu papel lá é muito mais ser uma leve condutora, muito mais ajudar a não sair tanto do trilho, falar assim, vocês têm certeza que a gente vai fazer isso? Eu recomendo fortemente que não. Tem que ser alguma coisa muito zoada para eu não deixar mesmo, assim. E hoje nós já somos 26 pessoas no marketing, e mais 9, na verdade, é um pouco mais de times agregados. Assim, a gente tem um squad externo de SEO e a gente tem o squad de engenharia também que ajuda a gente. Então, como que a gente está dividido hoje? Só para dar um pouco de contexto para vocês, né? A gente tem 4 divisões principais dentro do próprio marketing, que é a equipe de planejamento. A equipe de planejamento cria as nossas campanhas, também faz muito trabalho com o influenciador, mídia offline, que ficava direto comigo. Ano passado a gente entrou em TV, eu passei para essa equipe agora. E os designers do marketing também ficam embaixo dessa equipe, porque é uma equipe que também tem uma pessoa que faz a gestão de projeto, assim, a gente usa Scrum lá dentro, então acaba ficando centralizado no planejamento. A equipe de performance, que é onde é o nosso maior investimento hoje, em torno de 70% do nosso investimento de marketing fica dentro da equipe de performance, muito focado em Google, assim, Google AdWords para a gente é disparado o maior canal. A gente tem a equipe de conteúdo, que faz trabalho, na verdade, que impacta todas as áreas, desde o e-mail que você recebe, o conteúdo do site. A gente está pensando um pouco agora se a gente transiciona para ter o X-Writer também dentro do produto. E a equipe de parcerias, que faz uma parte mais de co-marketing, etc. E o que aconteceu? A gente sempre queria fazer várias coisas incríveis e o time de engenharia nunca tinha tempo para a gente, né? Então, era sempre uma luta muito grande conseguir fazer as coisas acontecerem. E aí, no fim do ano passado, a gente ganhou a nossa equipe de engenharia, assim, um squad separado, que atende o marketing. Então, hoje a gente faz desde as campanhas usando eles, até ferramentas internas. Tipo, a gente tem um sistema para disparar benefícios para os nossos clientes, que foi construído todo internamente. E a gente tinha um squad de growth, que a gente está mudando, porque ele não era de growth exatamente. Ele estava muito focado em CRO, teste AB, etc. E como a gente está estruturando a área de produto agora, toda essa parte vai passar para dentro dos gerentes de produto rodarem os seus próprios testes. E o squad de growth a gente está vendo, porque ele muito possivelmente vai virar um squad de aquisição mesmo, focado em pensar coisas novas, que é como eu acredito que growth deveria ser. Tá? Bom, gente, e aí essa discussão toda de branding e growth. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque como eu falei, eu estou um tempinho nesse mercado e eu vi vários nomes e várias modas surgindo. E eu não digo moda de uma forma ruim, tá? É porque quando uma coisa começa a ser falada sobre, conhecida, é natural que as pessoas comecem a pegar e se apegar mais àquilo. E uma coisa que eu percebo muito é que a gente tem uma tendência muito forte
a querer ser meio separatista, assim, né? Ah, não, então quem é de growth não é a mesma coisa que publicidade, não é a mesma coisa que marketing, não é isso, não é aquilo. E, na verdade, ele é a soma de muita coisa, né? Então, quando a gente quer ter muito essa visão assim, de é só uma coisa ou só outra, eu acredito que a gente perde a oportunidade de potencializar resultado. Então, por isso que a minha provocação hoje é vamos sim pensar em crescimento, e é importante que tenha essa cultura de pensar crescimento, é muito importante. Eu acho que a gente tem ela no marketing até desde antes de eu estar lá. Mas eu acho que quando você coloca a marca no meio, você potencializa as ações que você está fazendo, que são focadas em crescimento. Então, assim, enquanto o objetivo de branding é despertar sensações, criar conexões, tanto consciente quanto inconsciente, para a pessoa escolher a sua marca, o objetivo de growth é crescer, né? Mas, assim, você cresce gerando novos aprendizados e recursos para você atingir ainda mais pessoas. Então, você consegue retroalimentar a marca porque você está tendo dinheiro, basicamente, para investir mais em comunicação, em marketing. E aí você consegue fazer uma parte que tem mais a ver com crescimento com propósito. Não é o crescimento por si só, mas é um crescimento gerando conexão, fazendo com que a pessoa entenda que a sua marca é relevante para ela e como é relevante. E aí esse efeito ele é muito mais forte, porque quando você entra na parte de psicologia, é mais difícil depois que a pessoa esqueça da sua existência, que ela interaja, seja uma vez e aquilo morra. Tá? E aí, assim, por que combinar as duas coisas, né? Esses 4 itens aí, na verdade, tem um cara que eu gosto muito, que é o Brian Balfour, da Reforge. Quem não acompanha ainda, imagino que todos conheçam, mas quem não conhece ainda, tem um site reforge.com, eu sugiro que vocês leiam os artigos. E ele fala assim, de por que growth se tornou tão importante, né? Basicamente por quatro princípios. Assim. A distribuição, que ficou cada vez mais competitiva e cara. Então, assim, um anúncio que você pagava 10 centavos o clique, hoje você paga R$1. Né? E aí, obviamente, você precisa ter recursos cada vez maiores, e quando você está no começo, você ainda não tem isso. A saturação muito rápida dos canais, então toda vez que tem novidade, todo mundo vai para cima daquilo, e aí rapidamente as pessoas cansam. Eu estava até falando com o meu time, que eu achei meio bizarro, né? Daqui a pouco eu acostumo. Esse formato novo do YouTube, que é o Reel, que é o formato em pezinho, igual o Stories no YouTube. Eu falei, cara, o YouTube é horizontal, eles criaram um formato vertical. Mas falei, gente, testa logo, porque assim, enquanto é novo, vai chamar mais atenção, a gente vai ter um custo por view mais baixo, vai gerar mais impacto, e a gente sabe que daqui a pouco, quando todo mundo fizer, isso daí cai. Né? Dados, muitos dados com acesso mais barato, a um custo muito baixo. E essa mescla, essa linha cada vez menos dividida entre o que é produto, o que é engenharia, o que é marketing, o que é vendas. E eu já dei um pouco a minha opinião sobre isso. Eu acho um pouco besteira a gente ficar colocando tudo numa caixa só, assim, cada coisa numa caixinha. Então, esses 4 pontos fizeram com que growth se tornasse possível. Né? Esse growth que é essa junção de tecnologia e várias coisas juntas. Porque, basicamente, o custo da tecnologia caiu, acesso a dados subiu, os canais ficaram caros e saturando mais rápido. Então, tudo isso junto permite que você busque coisa nova. Mas onde que entra a marca nisso? Tem uma coisinha ali embaixo que são pessoas, né, gente? Não adianta muito tecnologia sem pessoas, assim. Então, as pessoas elas têm muito a ver com conexão e propósito. Isso gera valor para elas, isso gera motivo, mesmo que irracional, delas fazerem alguma coisa. Elas querem ter esse conforto de saber que elas estão fazendo as coisas por algum motivo. Então, você só consegue fazer tudo isso se você levar em conta pessoas, né? O cara da Amy Martin, não vou falar amo, porque falou muito disso também, né? É o cliente ali na ponta, o Javier falou bem. Então, a gente precisa pensar neles. E aí, assim, resumindo um pouco, a nossa marca, como ela tem a ver com esse propósito? O propósito da Max Milhas é para fazer as pessoas voarem mais. Eu amo esse propósito porque eu amo viajar, né? E assim, a gente leva isso muito a sério. A cultura da empresa é muito forte em torno disso. A gente dá a viagem para cliente de graça, às vezes, quando a gente percebe que é uma situação extrema. Putz, isso vai ficar gravado, não é divulgado, assim, não peçam para ninguém ligar lá, porque é complicado, porque a gente não tem regras claras sobre isso. Mas tem gente que liga, a gente faz preço de custo, porque a gente quer que as pessoas viajem, a gente entende que isso é importante, que isso pode fazer diferença na vida delas. Quantidade de histórias que a gente tem de gente que conseguiu emprego, passou em concurso público, casou porque namorou
namorava à distância, conseguiu ver o filho nascer, conseguiu ver o pai antes de morrer. Assim, é muito frequente. O nosso dia a dia é cheio de histórias dessas. Então, a gente acredita muito nisso. E aí, a nossa marca, obviamente, precisa refletir isso, né? Então, assim, é uma marca muito parceira. A gente acredita que as pessoas merecem viajar mais. É mais do que poder, do que dever. A gente acredita que elas merecem. A gente é inquieto. O céu nunca foi o limite para a gente. O Max fala muito uma frase assim: se não existisse, é impossível. A gente trabalha muito em cima disso. E a gente é ágil por essência, né? A gente tem 4 verbos até que estão aqui na minha camisa, que é amar, arriscar, aproximar e acelerar. Esse acelerar é muito intenso para a gente também. Por quê? Porque esses sonhos, esses encontros, eles não podem esperar. E aí as nossas campanhas, eu vim aqui hoje trazer alguns cases de campanhas para vocês entenderem como que a gente integra tudo isso. Elas, meio que, hoje a gente já tem uma formulazinha que a gente tenta seguir nas nossas principais campanhas. A gente foca muito em crescimento nas campanhas, então assim, elas têm um foco sim de atrair novos clientes e de capturar lead. Tá? A gente tem uma ou outra campanha focada em cliente recorrente, mas ainda não a gente ainda acredita que a gente tem muito espaço para crescer. Então, elas sempre têm um componente de geração de lead. A gente sempre tenta trazer algum fator motivador alto, normalmente financeiro, desconto ou psicológico, que gere uma conexão. E a gente usa muita técnica de persuasão. Assim, quem também já está acostumado, já leu o Cialdini, modelo Fogg e outras coisas nesse sentido, a gente faz muito uso disso. A gente sempre tem alguma coisa de princípio de escassez ou princípio de unidade. A gente trabalha muito isso nas nossas campanhas. E aí, eu vou falar de um dia, que é o Dia Mundial das Milhas. Vou fazer um jabá, está chegando, gente. É 6 de janeiro. É o melhor dia para comprar passagem aérea real. Porque, assim, a Max Milhas... Deixa eu até dar um passo atrás que eu não expliquei lá atrás. Você entra no site, você compra uma passagem normal, né? Tem gente que ainda acha, eu preciso ter milha, ou posso usar minhas milhas para comprar. Não, você não pode. Você entra e compra passagem, igual você compra em outro site. Só que a sua passagem ela vai ter um desconto que, em média, é 38%. Mas ele chega a 70%, 80%. E por que isso acontece e por que a nossa vida não é tão simples quanto... Não que seja simples, tá, gente? Mas não é tão simples quanto um outro site de venda de qualquer coisa, né? Ou qualquer e-commerce. Porque a gente é parte um e-commerce, que é essa parte que você entra ali e compra. A gente é parte marketplace, porque por trás a gente tem milhas de pessoas que querem vender as milhas dela, que são usadas para emitir grande parte das passagens, apesar de a gente também vender passagem tradicional. A gente combina esses tipos de tarifa. Então, assim, a tarifa de milha é uma tarifa que a gente inventou, é nossa, não existe no mercado. Então, a gente combina uma ida normal com uma volta à milha. A gente combina 2 companhias aéreas diferentes que ninguém faz. Então, a combinação de preço que você tem na Max Milhas é uma combinação que você não tem em nenhum lugar. E a gente compara os preços com a companhia aérea. Então, a gente fala, a companhia aérea está mais barata, vai comprar lá. A gente é transparente nesse sentido. Só que, para fazer isso, a gente coleta, em tempo real, quando você faz a sua busca, dados de todas as companhias aéreas. Então, a nossa complexidade técnica, operacional e de dados é gigantesca. É gigantesca. Então, a gente é uma mistura de várias coisas, né? E aí, milhas é, como eu falei, o principal, é o que mais faz com que a gente consiga dar esses descontos tão grandes. E aí, o Max, basicamente, estava numa palestra um dia como essa, e ele ouviu um cara falando assim, não, você tem que criar o seu dia. E aí ele falou assim, não, vou criar meu dia, Dia Mundial das Milhas. E aí ele decidiu que o dia era o dia que a empresa foi lançada, que é dia 6 de janeiro. E foi assim que surgiu o primeiro Dia Mundial das Milhas. Vai ser 6 de janeiro, semana que vem o site está no ar, mas você entra hoje, diamundialdasmilhas.com.br, já dá para pôr o e-mail. E ele é o melhor dia para comprar, por quê? Imagina um site que as passagens já têm aí 50%, 60%, 70% de desconto, dando mais 20%, porque chega até mais 20%. Então, assim, a gente compra passagem quase de graça esse dia. Né? Só que no primeiro ano, então assim, para vocês terem noção, é a maior data nossa do ano até a Black Friday. Só que pensa que a gente está falando 6 de janeiro, o ano acabou de começar, está todo mundo distraído, férias, volta de ano novo, e ele vende quase tanto quanto a Black Friday, que é 11 meses depois. Pra vocês terem noção. Tá? E a gente já tem a previsibilidade do que acontece nesse dia. Já é o 4º ano que a gente vai fazer. O primeiro foi o ano ali do Max, em 2016, que, na verdade, ele só deu um desconto, sei lá, R$50. E aí vendeu 1,2 vezes um dia normal, que não era muita coisa. Em 2017, a gente foi iterando. Tá? Em 2017,
o time falou assim, não, a gente quer fazer alguma coisa que realmente instigue as pessoas. E se a gente criar um termômetro do quanto de desconto as pessoas querem? Quanto mais pessoas se cadastrarem, mais esse termômetro vai subir. A gente vai começar a dar mais desconto. E aí o Max deu o nome de milhômetro para isso. Então a gente tem 1 milhômetro. Em 2017 surgiu 1 milhômetro. Aí a gente vendeu 5 vezes um dia normal. Em 2018... no final de 2017, a gente fez a nossa Black Friday e a gente criou um conceito na Black que foi quem se cadastrava antes, criou para a gente, né? Isso já existe no mercado. Quem se cadastrava antes tinha um dia exclusivo de pré-venda só para eles. E a gente falou, poxa, e se a gente usar isso no Dia Mundial? Então, em 2018, quem se cadastrava antes tinha o primeiro dia da campanha só para eles, assim. Porque o milhômetro ele enche e aí no dia ele começa a ser gasto até o desconto acabar. E aí a gente fez 7 vezes de venda. E em 2019, a nossa projeção é fazer 10 dias de venda em um dia. O que para a gente é bem grandioso, tá, gente? Porque a gente não abre esse número, mas acho que dá para ter a noção pelo que eu falei, né? A gente é o segundo maior site de passagem do Brasil, são alguns milhares de passagens por dia, bastante, assim. Alguns, bastante. Bom, e aí, assim, qual que é a grande pegada do Dia Mundial, né? É singularidade. Na Black, a gente concorre com qualquer outro site, se vocês pararem para pensar. A gente não concorre só com o site da nossa categoria. A gente concorre com você querer comprar, sei lá, um skate, um carro não, né? Mas tem carro também. O meu banco, o Banco Santander, estava fazendo desconto de empréstimo. Você concorre com tudo na Black Friday. Quando você tem um dia seu, você não concorre com ninguém. No nosso caso, a gente acaba concorrendo com o site da companhia aérea caindo. A gente tomou uma decisão já os 2 últimos anos. A gente está quebrando em 2 dias. A gente está fazendo o dia da pré-venda e o dia seguinte, porque a gente derruba os sites das companhias aéreas. E aí a galera fica meio chateada com a gente. Mas, então é uma data nossa, tá? Essa questão da singularidade, fazer algo que seja único para você, tanto que a gente continua com o nome Milhas, mesmo não vendendo só mais milhas, tá? Essa marca pegou já tem uma identidade própria e todo ano a gente faz a mesma coisa. O incentivo, então assim, nesse caso ali tem o milhômetro, né, enchendo. Quanto mais pessoas se cadastrarem, mais o milhômetro sobe. Então, assim, a cada cadastro, a gente adiciona 250 milhas no milhômetro. A gente entrou com esse lance da exclusividade, também foi uma das mudanças que a gente fez. Então, assim, quem se cadastra antes tem benefício exclusivo. E aí isso faz com que as pessoas convidem muita gente, né? Porque, assim, você quer que chegue nos 20%. Ele começa e vai até 5, 10, 15, 20. E a escassez. No dia, o milhômetro fica ali no topo do site. E aí, conforme as pessoas vão usando o desconto, essas milhas que estão sendo dadas de desconto vão sendo removidas. Então, assim, você tem que ser rápido. Em 2017, meio-dia já tinha acabado. Aí a gente adicionou mais 6 milhões de milhas, aí acabou de novo, aí adicionou de novo, acabou de novo. Aí a gente falou, não, gente, para. A gente deu um cupom fixo de 2.000 milhas e a galera continuou comprando, assim. Esse ano a gente está prevendo 500 mil leads, mais ou menos, cadastrados. Então, assim, qual o resultado de 2018? Foram mais de 200 mil leads em 3 semanas, 5 dias de venda em no primeiro dia, e mais 2 dias de venda no primeiro dia, que foi o dia fechado. E a gente teve 300% a mais de tráfego nos 2 dias. O que a gente usou de canais de distribuição? Normalmente eu não abro custo por lead, gente. Esse é um custo por lead alto, na verdade. Eu vou explicar por quê. Mas o Bruno me pediu, eu achei que era legal dar esse parâmetro para vocês. Assim. A gente fez campanha com microinfluenciadores usando uma plataforma chamada Squid. E aí a gente fez um combinado com a Squid, porque assim, você paga para eles postarem. E aí a gente falou assim, não, rola a gente fazer um jogo com a galera, os influencers, micro-influencers nesse caso, né, que são pessoas com menos de 100 mil seguidores. Os micro-influencers que conseguirem mais cadastros pelo link deles, então a gente criou um link tagueado para cada um, eles colocavam na bio, a gente vai dar a viagem para esses 3 primeiros. E aí a gente conseguiu mais que eles postassem mais do que o dobro do que a gente tinha pago, óbvio, porque um ficou competindo com o outro, então a gente conseguiu maximizar muito mais o alcance da nossa ação. A gente também trabalhou com 7 influências grandes, aí, que a gente considera que tem mais de 1 milhão de seguidores. Essa galera fitness aí funciona muito bem pra gente, assim, Jonas, a Gabi Pugliese, o Estevam pelo Mundo já é um cara mais de viagem mesmo. A gente usou muito Facebook Leads, que acaba tendo um custo bem baixo pra gente. A gente usou Leads da Zanox também. E a gente se deu ao luxo de fazer TV.
A gente fez TV por 3 dias só, TV fechada. E isso fez com que o nosso custo por lead tenha subido muito, porque, como vocês sabem, TV é caro, né? Mas deu um up ali na reta final também. E aí a gente chegou a um custo por lead de 2,42, já incluindo TV e influenciador, porque o efeito viral da coisa também é muito grande. Bom, então assim, o processinho é bem esse, né? A gente fez singularidade, incentivo, exclusividade e escassez. Tem um outro case, que é o desafio do amor à distância, que aqui a gente foi por uma linha diferente. A gente investigou muito qual era o público para quem a gente agrega muito valor. Alguém aqui namora à distância ou já namorou? Pois é. Então, eu também. É difícil, né? Porque dependendo de onde a outra pessoa mora, você consegue ônibus, você consegue carro, dá para dividir carro, etc. Mas tem pessoas que moram muito longe. E o custo de viajar para elas é muito alto. E aí a gente viu que para esse público, a gente é muito amado por esse público, porque é uma galera que precisa. E a gente tem preço bom sempre. É diferente você ter que esperar uma mega promoção de uma companhia aérea, que acontece às vezes, né? E aí a gente fez um jogo, eu vou tentar correr um pouquinho aqui. A gente criou um jogo para o Dia dos Namorados, onde você tinha que jogar em casal, então você tinha que convidar o seu par, né? E a gente tem uma questão da Maximilis também de muita inclusão, então tanto faz se era casal homossexual, heterossexual, todos os tipos de casais, se vocês puderem imaginar. Você convidava o seu casal, vocês começavam a jogar juntos, então de cara a gente já tinha 2 pessoas. E aí a gente ficou pensando formas de abrir isso para não ficar só entre o casal. Então, você, casal, tinha que convidar os seus amigos a votarem em vocês, a darem likes numa página que a gente criava. E o prêmio, ele gerava recorrência de compra, porque você ganhava um cupom de desconto até o fim do ano, caso você completasse todas as tarefas. Os resultados em 2017, a gente teve mais de 20 mil casais cadastrados em 2 semanas. Então, eram mais de 40 mil pessoas. Mais de 1 milhão de likes nessas páginas deles, e 50% deles chegaram até o final. Eram 5 etapas, tá? Você tinha que mudar a sua foto do Facebook, você tinha que colocar a foto lá com a carinha do desafio do amor, tinha que fazer uma postagem com uma hashtag específica, e no final você ainda tinha que conseguir 100 likes na sua página, que era uma página com a nossa marca e tudo mais. E aí os amigos todos engajados. E a recorrência de compra dessa cohorte até hoje é 23% maior do que as outras cohortes de casal à distância, que já é uma cohorte que compra bem. Então, assim, foi 100% orgânico. Nesse a gente não fez investimento, tá? Então, por quê? Porque as próprias etapas de desafio eram etapas que faziam com que as pessoas tivessem que convidar muita gente. Aí, por exemplo, é uma postagem de um casal falando, gente, só faltam 71 likes, né? Já tinha 29. E aí os amigos vão curtindo. Então é isso. Nesse caso, a gente foi com assim, uma pesquisa muito profunda desse tipo de cliente. A gente conversou muito com eles para entender as dores, o que eles precisavam. A gente trabalhou muito com conexão, o que motivava eles, o que fazia com que eles fossem parecidos, com essa expansão, como que a gente impactava as outras pessoas, e com a recorrência. E aí, esse aqui, na verdade, não teve processo nenhum. Eu cheguei no escritório um dia, a gente ia completar 500 mil viagens feitas pela Maximilias. Eu falei, pô, isso é um marco legal, né? Falei, cara, e se a gente mandar um e-mail em nome do Max, agradecendo as pessoas, tipo assim, e-mail em texto? Aí eu sentei, escrevi um rascunho, aí a Luana, que é a nossa coordenadora de conteúdo, revisou. Eu falei assim, uma oportunidade de agradecer aos clientes, a gente manda um cupomzinho, vai ser de boa, vamos até pedir para o pessoal responder para a gente, falando o que eles acham da gente e tal. E aí foi o próprio marketing que fez, a gente não contou com atendimento e tal. Cara, mais de 2 mil pessoas responderam esse e-mail. Ficou um caos para a gente responder tudo. E a gente vendeu quase 10 mil passagens só com esse e-mail aí, né? Esse daí foi o que eu recebi. Meu nome é Max, sou cofundador. Ele contou um pouco da história dele. E aí esse PS aí, que eu coloquei esse PS, cara, deu um maior trabalho. Se puder, me conta como foi, como está sendo sua experiência com a gente. E isso acabou que deu tão certo que aí no ano seguinte a gente fez uma campanha mesmo com landing page e tal, que foi 1 milhão de embarques. E agora em dezembro a gente vai fazer 2 milhões. A gente já está em 2,5 milhões, mas aí a gente vai fazer em dezembro, porque é um mês que a gente vende menos, então a gente vai aproveitar para vender um pouco mais. E aí o resultado, bom, a gente teve mais de 2 mil respostas para ficar respondendo em cima, e mais de 9,8 mil usos do cupom do e-mail. E aí, gente, crescimento ou marca, porque não os dois? Acho que é essa a provocação. E está aqui meu contato, se alguém quiser falar comigo.
Gente, tem muita vaga lá. Eu sei que tá todo mundo falando de vaga, mas assim, eu tenho no marketing, eu tenho um produto e tem todas as áreas também. Então, acho que aqui tá quase todo mundo no mercado, mas se vocês tiverem amigos, pessoas interessadas, por favor, procura, é bem legal. Valeu?